Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso boletim em forma do dia 15/3. A gente vai fazer periodicamente para ajudar você, tanto aí você que está fazendo o curso de Jundiaí, né, para ter embasamento na redação, quanto você que está fazendo Vinhedo também, porque você tem questões objetivas de atualidades. Então, pensando em auxiliar você, a gente vai fazer alguns boletins sobre as principais notícias que a gente teve em alguns dias aí mais marcantes, tá? Esse boletim é do dia 15/3, é da data de ontem, né? Tô gravando hoje, do dia 16/3, e vou falar um pouco sobre as principais notícias que mexeram aí o nosso meio midiático. A primeira delas foi o furor que a gente teve aí com a saída do ministro da Saúde, né? Do Eduardo Pazuello. Ele é o general do Exército, né? Todo mundo sabe. O Eduardo Pazuello estava à frente da pasta aí há mais ou menos 6 meses, né? Ele foi o ministro que substituiu o Nelson Tait. O Nelson ficou menos de um mês no cargo, né? Então a gente teve todo aquele problema quando o Luiz Henrique Mandetta saiu, e aí tava aquela indisposição com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi lá, colocou o Tait, que também não conseguiu continuar, né? Alegou diferenças técnicas na condução da pandemia, e depois o Eduardo Pazuello entrou, né? Ele é um general do Exército, especializado em logística, mas não tem formação na área de medicina, e aí a gente teve essa relação aí dele ao longo desses 6 meses na condução da pandemia. Bom, as críticas que a gente teve, né, sobre essa gestão, ela foi marcada aí também por críticas, mas também por uma espécie de vassalagem, né? A mídia toda tem falado entre essa relação. Até numa declaração recente do ministro, ele falou que ele é ministro e o presidente que manda, então ele obedece. O ministro não tinha, novamente, formação médica, então ele foi muito criticado por estar à frente de uma pasta tão importante, principalmente no meio de uma pandemia como é a pasta da saúde. Ele sai com diversas críticas, inclusive uma das críticas mais contundentes foi o colapso de Manaus, onde o ministro foi informado, né, com algum tempo de antecedência sobre os problemas, e acabou não dando a atenção necessária para o caso. A gente viu o que aconteceu lá em Manaus, quando colapsou o sistema. Eles ficaram até, inclusive, sem oxigênio, né? Então essa foi uma das notícias aí que deu um boom ontem, que chamou bastante atenção. E, em consequência disso, a gente teve a manchete da escolha do novo ministro, que também foi marcada por muita polêmica, né? O presidente Bolsonaro, ele comunicou ontem, né, que o escolhido seria o Marcelo Queiroga. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma personalidade aí no meio médico. Porém, nós tínhamos a notícia no domingo que a Ludmila Hadjar, não sei como se pronuncia, a doutora Ludmila seria escolhida para o cargo de ministra da Saúde. Ela tinha há pouco tempo, na CNN Brasil, ela tinha dado uma entrevista falando sobre, né, essa relação da pandemia e da gestão da crise no Brasil. Ela criticou bastante, falou que o Brasil não estava fazendo o dever de casa, falou que a condução da pandemia não estava adequada em critérios médicos, e mesmo assim ela foi convidada lá para fazer uma conversa com o Poder Executivo Federal para ver se ela seria, né, a indicada. Bom, o governo federal disse que não houve o convite, a Ludmila disse que houve e ela recusou o convite. Todavia, hoje também, no dia 16, os desdobramentos desse caso foram que ela deu uma entrevista, né, falando que ela sofreu alguns atentados, né, ameaças de morte, tentaram invadir o hotel que ela estava em Brasília, que ela foi até lá para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, mas ela alega que não houve convergência técnica. E numa das falas dela, ela diz assim: eu sou médica e eu atendo pacientes da esquerda e da direita, portanto, com as suas convergências técnicas que eu tive com a pasta, eu resolvi não aceitar o cargo. Então ela foi colocada de escanteio, e o Dr. Marcelo Queiroga assumiu, né, o Ministério da Saúde. Ainda não foi publicado no Diário Oficial, mas deve ser aí nos próximos dias, beleza? Bom, próxima notícia foi ainda sobre a pandemia, que deu bastante repercussão. Foi a assinatura do Ministério da Saúde com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina do Covid-19. Essa compra veio um pouco tardia, embora na semana passada já tinha sido anunciada
pela equipe técnica do Ministério da Saúde, mas a Pfizer já tinha feito essa proposta para o governo brasileiro há muito tempo, né? Então esse atraso na vacina também decorre desse atraso aí na compra, mas antes tarde do que nunca, né? Então eles assinaram o contrato na segunda-feira para a aquisição de 100 milhões de doses. Né? Tava no radar aí do ministro as 100 milhões de doses da Pfizer, mais as 38 milhões de doses da Janssen. Fora isso, ele já comprou um lote com mais de 100 mil, em 2 lotes, né? Mais de 100 mil vacinas da Coronavac. Lembrando que nossa população é aproximadamente 220 milhões. Então, no caso da entrega integral de todas essas vacinas, né? Nós teríamos aí próximo de uma imunização de 70% da população, porque a vacina Coronavac ela necessita de 2 doses para a imunização completa, que não é o caso da Pfizer, que é dose única, beleza? E também nós temos aí a vacina da Fiocruz, que não teve tanta manchete ontem, né? Mas a Fiocruz começa a fazer sua entrega já nessa semana, né, de algumas doses da vacina, uma produção também 100% nacional. Vale relembrar que a Pfizer é a única que já possui registro definitivo aqui na Anvisa, todas as outras têm o registro emergencial de uso da vacina, beleza? Bom, ontem movimentou também o cenário, né, um fato inusitado que aconteceu com o youtuber. O youtuber é o Felipe Neto, ele foi intimado, né, por crime contra a segurança nacional, foram até a casa dele e intimaram ele sobre isso. Qual foi o estopim desse caso? Por que intimaram o Felipe Neto? Porque ele foi até as redes sociais e num post do Twitter, ele chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida. E aí, essa motivação, esse xingamento, né, essa crítica que ele fez, foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei retrógrada, né, mas que foi também utilizada para fazer a prisão do deputado bolsonarista, né, há pouco tempo, que foi manchete nas notícias também, que também não vem ao caso agora, né, porque são coisas totalmente distintas, mas enfim, o Felipe Neto ele se pronunciou, fez um discurso aproximadamente 3 minutos e meio nas redes sociais, falou um pouco sobre isso, falou um pouco sobre essa relação, elencou diversos erros que na concepção dele o governo do presidente Jair Bolsonaro cometeu na condução da crise e finalizou falando que não teria outra palavra para se dirigir ao presidente nesse momento. A Polícia Civil fez a intimação dessa queixa-crime, ele não foi preso nem nada, né? Ele tem que aparecer lá na delegacia, prestar esclarecimentos, mas ele é uma figura pública e é um dos principais críticos do atual governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Só para você ter ideia, ele tem mais de 41 milhões de seguidores no YouTube, 13 milhões no Twitter. Então, né, a sua fala ela tem bastante alcance. E é por isso que ocorreu esse fato. Bom, a outra notícia mais secundária, aí, mas que também deu o que falar ontem, foi um episódio inusitado aí que a gente teve da publicação das doutrinas da Igreja Católica. Nós tivemos aí a Igreja Católica afirmando que não pode se realizar a bênção de casais homossexuais. Então, a Igreja Católica diz que não pode abençoar nenhum do mesmo sexo, diz o Vaticano. Foi uma decisão da Congregação para a Doutrina da Fé. De acordo com o texto, né, a norma teve o apoio do Papa Francisco, porque no final ele endossa essa norma. O documento diz o seguinte: não é lícito abençoar uma relação, uma parceria, ainda que estável, que envolve atividade sexual fora do casamento. Como a igreja não reconhece o casamento, o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, você também não pode abençoar, né, que seria a bênção ali do líder religioso, esse tipo de relação. Isso ficava muito nebuloso, porque tinham paróquias que faziam, outras não, né? E aí tem uma comunidade gay, como diz aqui o texto, né, a comunidade homossexual que pedia esse posicionamento do Vaticano, e ele acabou se posicionando de forma negativa, e isso deu também o que falar ontem nas redes sociais e na internet, tá bom? E ontem também, no dia 15, né, nós tivemos aí a indicação dos nomes que vão concorrer ao Oscar nesse ano, que a premiação ocorrerá um pouquinho mais tardia, né? Será no dia 25 de abril,
Nós temos 2 destaques importantes aí, mas você pode dar uma olhadinha no link que eu coloquei também. Lá tem o nome dos filmes, dos atores indicados, né? Mas 2 me chamam a atenção, que na primeira vez que nós teremos aí 2 mulheres concorrendo à premiação de melhor direção, né? Então isso é um feito histórico. E também o Chadwick, que foi o ator que fez o Pantera Negra, ele morreu, né, em agosto de 2020. Ele teve uma indicação póstuma, né, que é pós-morte. Ele foi indicado aí como melhor ator pelo filme que ele fez, A Voz Suprema do Blues. Tá bom? Então teve esses 2 fatos aí em relação ao Oscar que também é pra gente ficar de olho. Beleza, pessoal? É isso então, né? Alguns minutinhos aí só para a gente entender o que aconteceu ontem, quais foram os assuntos mais comentados, para a gente se manter aí atento a possíveis questões no nosso concurso. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.